Sem mais demoras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos, versículo 4, versículo 32. O tema da nossa mensagem dessa noite é a coragem para fazer parte. A coragem para fazer parte. E eu quero te convidar a ler a santa palavra de Deus com toda reverência, mas ainda assentados. Que diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ou na sua tradução pode estar filho da consolação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. E que essa noite, Senhor, a tua palavra, única e exclusivamente a tua palavra, possa, ó Deus, atravessar os nossos corações, dar sentido à nossa caminhada, nos confrontar, nos consolar com todo o poder que existe através dela. Que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, ó Deus, de agir e falar com a gente essa noite. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos e agradecemos por tudo. Amém e amém. O meu cunhado, pastor Heinerson Israel, ele escreveu um livro que é um tema que, se existe inveja santa, é o que eu sinto pelo tema, pelo título que ele deu para o livro dele, que é A Coragem de Ser para os Outros. É um livro bem denso, mas é um livro que fala muito do que o Heinerson, como o pastor Heinerson, ele entende e enxerga o Evangelho. Então eu roubei uma parte desse tema, qual é o nome, gente? Eu esqueci. Do título desse livro, e coloquei na nossa mensagem, na série de mensagens que nós vamos ter, a coragem de fazer parte. E eu preciso que você olhe com muita atenção e observe com muito carinho que fazer parte é uma característica da Igreja de Jesus. Quando nós lemos Atos, capítulo 4, nós vamos ver esse versículo 32, vamos ver algo assim, ímpar no texto. Vai dizer o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E eu fico em crise toda vez que eu leio esse texto. Não porque eu acho que nós temos que mirar essa realidade. Que este padrão é o padrão que nós, como igreja, temos que ter como ideal para que um dia possamos ser considerados uma igreja cheia do poder de Deus. Porque você vai ver igrejas cheias do poder de Deus, espalhadas pelo mundo, que não necessariamente estão vivendo essa realidade. Essa é a realidade dessa igreja, e que eu louvaria a Deus em ver isso acontecer na nossa igreja. Seria algo extraordinário, seria algo, assim, o poder de Deus sendo manifestado, mas essa é uma das grandes manifestações do poder de Deus. Em outras igrejas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, em vez das pessoas terem tudo em comum, as pessoas começavam a confessar os seus pecados em público. Elas se sentiam
tão esmagadas pelo poder e o agir de Deus, que os pecados eram sendo expostos por elas mesmas. Em outras, a compreensão, a consciência de pecado e de juízo de Deus esmagava os seus corações ao ponto, como um grande avivamento aconteceu a partir disso, as pessoas subiam nas cadeiras com medo da terra se fender e serem lançadas no inferno. Uma única mensagem levou a essa compreensão, mensagem conhecida como pecadores na mão de um Deus irado. O que eu estou querendo dizer é, igrejas cheias do poder de Deus têm características e não necessariamente são idênticas, amém? Mas eu também não estou querendo dizer que igrejas cheias do poder de Deus, cheias da presença de Deus, são igrejas indiferentes ao outro. São igrejas indiferentes à dor, ao sofrimento. Pelo contrário, Tiago vai dizer que a religião que agrada a Deus, em Tiago capítulo 1, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e se manter incontaminado do mundo ou do pecado. Olha que interessante. Tiago, o irmão do Senhor, ele considera a única religião que de fato agrada a Deus é socorrer as pessoas nas suas necessidades. João, ele vai a um nível mais profundo, ele vai dizer o seguinte: olha, é impossível você amar a um Deus a quem você não vê e você não amar ao seu irmão a quem você está vendo. É impossível, é uma matemática fora da realidade. Ou seja, ou você ama o irmão que você está vendo, ou você e ama a Deus a quem você não está vendo, ou você não vai amar a Deus a quem você não está vendo e naturalmente não vai amar o seu irmãozinho a quem você está vendo. Isso é o grande apóstolo João está dizendo na sua primeira carta. Então o que eu estou precisando trazer para nós essa noite, né? Essa noite, é que essas características, elas se encostam quando nós começamos a entender que fazemos parte de algo muito maior do que nós, muito maior do que as nossas vontades, muito maior do que os nossos sonhos, muito, muito maior do que aquilo que temos por ideal para as nossas vidas. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo são confrontadas a confessar seus pecados. É por isso que pessoas, pela consciência do juízo, sobem nas cadeiras, seguram-se nas cadeiras com medo de serem lançadas no inferno. É por isso que pessoas não conseguem caminhar na sua caminhada humana, de ser humano, e ver alguém passando necessidade, tendo o que contribuir, como contribuir. É por essa compreensão de fazer parte de algo muito maior do que eu, muito maior do que você, muito maior do que a sua vida e a minha vida. Então, quando eu olho textos como Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, eu começo a perceber que talvez a igreja está indo para um declínio moral, espiritual, ético, como temos visto nos dias de hoje. Como temos visto, não só nos dias de hoje, mas uma realidade acontecendo na igreja. A igreja ela não tem um índice de divórcio menor do que o mundo. A igreja não tem um índice de agressividade do que o mundo. A igreja não tem um índice de egoísmo menor do que o mundo. Pelo contrário, às vezes, dentro da igreja, você tem um índice de fofoca maior do que as pessoas que não são da igreja. Você tem um índice de prepotência muitas vezes maior do que as pessoas que não estão na igreja. E isso precisa nos deixar em choque, irmãos. Sim ou não? Sim. Mas por que isso está acontecendo? A minha compreensão, que Deus tem falado ao meu coração, é porque nós não entendemos que fazemos parte de algo. Mas como? Como que essa cosmovisão, como que essa compreensão de mundo, ela entra nas nossas mentes, nos nossos corações, ao ponto de isso me motivar a viver de uma forma diferente? Que os apóstolos foram convencidos, muito bem convencidos, a vender os discípulos, a vender o que eles tinham e dar aos pobres? Acho que não. Pelo contrário, Paulo vai dizer à igreja de Corinto que ele decidiu nada saber para não esvaziar a cruz de Cristo e que a sua pregação não constituiu em palavras persuasivas humanas. Pelo contrário, ele decidiu nada saber.
E quando você ouve Paulo falando isso à igreja de Corinto, se você não conhecer Paulo, você vai falar assim, deve ser mais um dos grandes pescadores de Jesus, que já não tinha muito conteúdo para dar, mas achou melhor nada saber. Não, a gente está falando de um grande pensador. A gente está falando de um grande intelectual, um homem que transitava pelas ferrovias do saber de todos os lados, um homem que chega em Atenas, a capital da filosofia do mundo, e discute de igual para igual com os filósofos epicureus, segundo Atos 17. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o maior pensador da época dos judeus da sua época. O neto do pai da escola de ensino dos fariseus. Um homem extremamente culto, letrado. Você percebe que Atos vai trazendo isso à consciência do leitor. Quando Paulo fala em hebraico com o seu povo e vira para o governador e fala em grego com ele. E aí o governador fala, você fala a minha língua, fala a sua língua. Falo, sim, senhor. Queria falar com o meu povo. Posso falar com o meu povo? Então vai lá e fala. Ele vai lá e fala em hebraico. Metido, né? Ou seja, esse homem que sabe muito, decide nada saber. Ou seja, não, os discípulos não estão sendo persuadidos. Eles não estão sendo convencidos a vender suas propriedades e dar aos pobres. Não é isso que está acontecendo. Será que eles estão sendo, de alguma forma, obrigados a isso? Com medo, com preocupações, com temor de Jesus voltar e ver eles lá com 2 casas em vez de uma só para morar, e Deus castigar e mandar eles para o inferno? Não, não. Pelo contrário, esse mesmo apóstolo vai dizer, em 2 agora Coríntios 9, que as pessoas não deveriam dar por obrigação e nem por medo, por constrangimento, mas deveriam dar por alegria. Porque Deus ama aqueles que dão com alegria. Agora, olha que interessante, gente. Como então? Se as 2 grandes ferramentas humanas foram abdicadas, quais são as grandes ferramentas humanas para você fazer alguém fazer o que você quer? Medo. E as mulheres fazem isso muito bem com os maridos às vezes. Mentira, estou brincando. Só algumas. E convencimento, que os homens muitas vezes tentam, né? E frustrados se limitam a fazer o que suas esposas querem no final. Essas 2 grandes ferramentas foram abolidas do cristianismo. Foram abolidas do cristianismo do primeiro século, desses homens que estamos vendo aqui vendendo as suas coisas. Então, se o poder de convencer e o medo foram colocadas de lado, como fazer homens e mulheres viverem isso? Eu quero pedir licença para a gente sair um pouco agora desse texto e começar a transitar por outros textos. Vai comigo, por favor, em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Vai dizer o seguinte, Jesus dizendo aos seus discípulos, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja o reino de Deus. Primeira coisa que você precisamos entender é que uma igreja que tem a consciência que faz parte de algo maior, ela sabe do que ela faz parte. Ela sabe aonde ela está, para onde ela vai e como ela vai.
É uma igreja que transita pela consciência de que faz parte de algo realmente maior. E o que é isso? Fazer parte do que maior? E nós vamos ver aqui Jesus afirmando o reino de Deus. Uma igreja que perde a sua compreensão, a sua identidade de reino de Deus, é necessariamente uma igreja que nunca fará parte da vida de um e de outro, como indivíduo. Se você não entende que você faz parte do reino de Deus, que você, junto com outro, juntos se expressam como reino de Deus, que estão caminhando para um reino de Deus, que estão indo para um local onde não há ladrão, onde não há traça, onde não há lágrimas, onde não há dor, onde não há pecado. Se eu e você não perdemos essa identidade de reino, nós naturalmente perderemos essa identidade de fazer parte. Cairemos no mesmo erro de Ananias e Safira, que é o próximo capítulo. Qual é o próximo capítulo? O que acontece com Ananias e Safira? O texto diz que eles foram de alguma forma motivados a vender uma propriedade, e em vez de entregar essa propriedade aos apóstolos, como alguns faziam, não todos, mas alguns, eles arrazoaram, eles decidiram juntos, um com o outro, falar assim: olha, a gente vendeu por 2.000, mas vamos falar que a gente vendeu por 1.000 e vamos entregar 1.000. Mas a gente sabe que vendeu por 2.000. Mas se alguém perguntar, você fala que vendeu só por 1.000. E eu vou falar que a gente vendeu só por 1.000. E então eles chegam aos apóstolos e entregam 1.000 dinheiros. E falam assim: olha, a gente vendeu uma propriedade aqui. E está aqui o valor que a gente vendeu. Está aqui os 1.000 dinheiros que nós vendemos. Qual é a motivação? Por quê? Essa é a pergunta de Pedro. Mas Ananias, não era seu? Uma vez que foi vendido, não estava na sua mão o dinheiro, você não é obrigado a fazer, ninguém te pediu para fazer. Por que você deixou Satanás preencher o seu coração? Por que você quer mentir ao Espírito de Deus, Ananias? Percebe? Quando a identidade de reino deixa de ser algo real na minha vida, na sua vida, como foi na vida de Ananias e foi na vida de Safira. Qualquer motivação fica maculada. Qualquer ação que você faça dentro ou fora da igreja, dentro da sua família, fora da sua família, dentro da igreja, fora da igreja, fica maculada. Porque a motivação, aquilo que te faz agir, está literalmente, como Pedro disse para Simão o mago: o seu coração está em fel de amargura. Você não tem parte nesse ministério, porque você acha que com dinheiro você consegue comprar alguma coisa de Deus. Vai você e teu dinheiro para o inferno. É isso que Pedro diz para Simão. Por quê? Porque a compreensão, a identidade de reino está equivocada. E é muito interessante observar o que Lucas faz questão de narrar. Jesus diz: venham após de mim e negue-se a si mesmo? Não, é quem quiser. Você é obrigado? Sim ou não? Não. Você é obrigado a estar aqui todo domingo? Sim ou não? Não. Você é obrigado a vender alguma coisa e trazer para a gente distribuir? Não, você não é. Você é obrigado a trazer o dízimo? Pelo contrário, nessa igreja você é até desmotivado, desincentivado a fazer muitas vezes. Você é obrigado a fazer alguma coisa? Não, você não é. É quem quiser. Quem quiser. Ou seja, quem faz parte. Quem se entende parte. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e me segue. É simples. Fácil? Não. Simples. Simples ao ponto de um pescador entender. Mas é complexo também ao ponto de um doutor não conseguir esvaziar a complexidade
é você se sentir parte do reino de Deus. Parte de algo maior. Parte de algo que te levará à eternidade. Parte de algo que te fará literalmente cooperador de Deus. Então é muito interessante ver uma igreja que se sente parte de alguma coisa. Eles se sentem tão parte de alguma coisa, que se a gente regredir um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho, nos versículos 5 em diante, vamos ver que Pedro e João estão presos no Sinédrio. E eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo, olha, se você continuar falando de Jesus, se você continuar falando que nós matamos esse tal de Jesus, e se você continuar falando que ele ressuscitou, nós vamos matar você. Então soltam Pedro e João. E aí eles vão até os discípulos. E eu dava muita coisa para estar nesse dia. E eu imagino eles falando com os olhos cheios de lágrimas assim, sabe o que Jesus falou? Que a gente ia ser perseguido? Que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade? Lembra que ele falou para a gente, quando a gente estava junto lá, perto ali do Getsemane, que ele falou que, de alguma forma, eles achariam estar fazendo um culto a Deus ao nos matar, ao nos perseguir, mas que na verdade eles fariam isso porque eles não conhecem nem a Jesus e nem ao Pai. Então isso está acontecendo porque a gente acabou de passar a noite na prisão. E aí eles se ajoelham, eles oram, e diferente de muitas igrejas, de muitos pensamentos neopentecostais, de que Deus vai com sua poderosa mão esmagar o povo que não conhece Ele, diferente de João e Tiago, queriam que Samaria fosse consumida pelo fogo, eles agora dobram seus joelhos, e eles falam, Deus, Senhor dos céus e da terra, bem que o Senhor disse que eles se levantariam unânimes contra o teu ungido, bem que o Senhor disse que eles não aceitariam a verdade, bem que o Senhor disse. Mas Deus agora vem com a sua mão poderosa, vem com a sua mão poderosa sobre nós, para que nós possamos, com intrepidez, pregar a palavra, para que nós possamos impor as mãos sobre os seus doentes e eles serem curados, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da tua ação. O texto diz que as pessoas são cheias do Espírito Santo e aquele lugar sofre um terremoto, tamanha presença de Deus naquele lugar. Quando nós vamos entender, quando nós vamos começar a acreditar que se a igreja não tiver uma compreensão de reino de Deus, uma identidade de reino de Deus, nós não vamos conseguir olhar para os inimigos do Evangelho como pessoas que carecem do poder do Evangelho. Quando vamos entender que fazer parte do reino naturalmente me tira da compreensão que eu faço parte de algo só para mim, de que as mensagens da palavra de Deus são para a minha edificação, e não para o mundo conhecer a verdade, não para o mundo conhecer Jesus, não para o mundo conhecer a palavra. Quando eu vou entender que não é sobre a igreja ter o estilo que me atende, que não é sobre a igreja ter a palavra que eu concordo ou discordo, mas que é sobre Deus agir através da igreja para o outro, para fora. Deus nunca nos ensinou a canção do Danoninho, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não, nunca foi assim. O eu nunca está intrínseco no texto, nunca está em evidência. É o outro, é o para o outro. Uma segunda grande característica que percebemos em entender-se parte de alguma coisa é você caminhar com o outro.
Eles tinham tudo em comum. Era um o coração, era uma a alma dessas pessoas. Eles andavam juntos. Eles caíam juntos, eles levantavam juntos. Mas é uma realidade nos dias de hoje. Aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro, um grande pastor viveu uma queda. E você só vê pessoas que parecem não enxergar o texto de João 8, da mulher adúltera, que estão cansados de ler a Bíblia, pegando em pedras, tacando pedras. Por que não tem ninguém chorando? Por que não tem ninguém lamentando? Por que não tem ninguém se rasgando diante de Deus, falando: Deus, restaura esse homem de Deus, levanta esse homem de Deus, restaura a família desse homem de Deus, não deixa isso passar, porque quando um órgão sente, todos nós deveríamos sentir. Por que não estamos sentindo? Porque talvez não sintamos, não façamos parte disso. É de lá. Só que deixa eu te contar um segredo. Quando você não se sente parte do reino, você naturalmente caminha para o individualismo. E aí, no macro é a igreja, no micro é a família, no nano é você e você. Ou seja, você não se importa com a igreja, com o reino, você naturalmente vai se importar pouco com a sua igreja. Se você se importa pouco com a sua igreja, naturalmente você se importa pouco com a sua família. Se você se importa pouco com a sua família, naturalmente você vai se importar pouco com você também num dia. Porque se sentir parte não é só um conselho de Jesus. Não é só um princípio que o Cristo estabelece, não. Isso é um princípio bíblico, muito antes do Cristo se revelar. Se você for, por exemplo, comigo lá em Êxodo, capítulo 34 e 35, você vai ver um negócio muito interessante acontecendo. Você vai ver Moisés falando assim: olha só, gente, Deus mandou a gente juntar aqui um monte de ouro, um monte de pele de animal, um monte de tinta, um monte de óleo, porque a gente vai fazer a Arca da Aliança. Nós vamos ter então um local onde Deus estará presente. Sabe o que acontece no capítulo 35 de Êxodo? O responsável para a construção dessa arca vira para Moisés e fala assim: Moisés, manda parar de trazer as coisas, porque o que a gente tem já é muito mais que o suficiente. Cessa, diminui, manda cessar. Percebe? Como essa compreensão de, cara, eu faço parte disso, eu quero fazer parte da construção da arca. O dia que nós olharmos para aquele local todo de ouro, eu quero falar assim: ó, eu botei uma moedinha de ouro ali. Uma moedinha de ouro que está ali derretida, fui eu que coloquei, fui eu que dei. Então, desde lá de Êxodo, Deus está ensinando o seu povo a fazer parte de algo, a ser uma nação, a ser um corpo. Desde a origem, desde o início de tudo, da onde surgiu a mulher. O texto diz que Deus olhou para o homem e não viu alguém que pudesse somar com ele. Então ele tira do homem e constrói a mulher a partir do homem. E então o homem olha para a mulher e fala assim: osso dos meus ossos, carne da minha carne, você vai ser chamada de varoa, porque do varão você foi tirado. Percebe? Como que nós literalmente fazemos parte um do outro, desde a nossa origem. Mas o que o pecado faz em nós então, irmãos? Ele tira, ele quebra, ele rompe essa natureza. Isso se expressa de uma forma muito óbvia em Gênesis 3. A primeira coisa que acontece quando o homem e a mulher pecam, eles olham um para o outro e se veem diferentes. Se enxergam diferentes. Não querem mais a mesma intimidade, o mesmo contato. Então, eles
fazem roupas para si. Um pouco mais à frente, capítulo 4. Abel resolve fazer uma oferta a Deus. Caim resolve fazer uma oferta a Deus. Eles vão até Deus. Caim é rejeitado. Abel é aceito. Caim se transfigura o rosto. Deus fala assim: Caim, por que você está assim? Por que seu rosto é transfigurado? Caim, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Desde o seu papai e da sua mamãe que pecaram, tem um negócio chamado pecado. E esse pecado está à porta do seu coração. O desejo dele é te dominar, mas cumpre você dominá-lo. Caim ouve isso e cospe isso, vai e mata o seu irmão. E o castigo de Caim se tornou andar vagante, distante de Deus por toda a eternidade. Por toda a eternidade, por toda a sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Na nossa caminhada, ser parte, se entender parte disso, desse reino, não é algo mais natural para mim e para você. Esquece. Gente, você foi criado dentro de uma família, sim ou não? Sim. Essa família, no caso a minha família, foi uma família muito bem estruturada, onde conceitos de divisão quase não existem, a não ser o chocolate, que a gente dividia bem. Tinha o meu, tinha o da Priscila, tinha o da Patrícia. O resto é tudo igual, tudo todo mundo. Até hoje é um pouco assim. De vez em quando vocês vão me ver com um carro diferente. É de uma das minhas irmãs, eu garanto. Não é porque eu estou trocando de carro todo mês. Gente, pelo amor de Deus, tá? Se você me vê de um carro diferente, eu tenho um carro só e ainda estou pagando. Se eu estou andando em carro diferente é porque é de outra pessoa da minha família, não é meu não. Mas, de alguma forma, por mais que eu tenha sido criado dentro dessa compreensão de vida, a minha irmã Patrícia não pode chegar na minha conta bancária, se bem que não tem nada para ela sacar, né? Mas eu não posso chegar na conta bancária da minha irmã Patrícia e tirar dinheiro de lá sem avisá-la, sem conversar com ela, sem pedir para ela. Existe ainda, por mais que nós tenhamos sido criados juntos, o que é da Patrícia e o que é do Tiago. O que é da Patrícia e do Vitor e o que é do Tiago e da Jéssica. O que é da Patrícia, do Vitor e do Mateus, que está vindo e virá com saúde em nome de Jesus, e o que é do Tiago, da Jéssica, do Filipe, da Sofia e da Lara. Então, quando nós caminhamos com essa compreensão de fazer parte de algo, precisamos trazer a consciência de que nós precisamos nos esforçar para isso. Não é mais algo natural para mim e para você. Não vai vir por metamorfose. Não vai vir por fotossíntese. Você terá que, no seu relacionamento com Deus, se sentir parte disso. Você terá que, na sua caminhada, sentir que você faz parte de algo muito maior do que eu, do que você. Para que quando você olhar para mim, pregando a palavra de Deus aqui, você entenda que o Tiago está fazendo isso para o reino de Deus. Para quando você vê a Grazi lá servindo o presente, você entende que a Grazi está fazendo isso para a glória de Deus, para o reino de Deus. Que se hoje você está sentadinho aqui, está limpinho, é porque alguém da nossa igreja, Raquel, já veio aqui e limpou, para a glória de Deus. E que se 25% das nossas entradas, de tudo que entra aqui, ou entra no banco, ou chega por algum caminho até a nossa igreja, vai ser direcionado para projetos sociais, para a glória de Deus, para o reino de Deus ser glorificado, ser exaltado, ser dado ao reino de Deus aquilo que lhe convém. Mas para isso, nós não vamos caminhar com indiferença. Ou achar que isso cria-se, ou nasce só, porque não é. Nunca foi. Para minha família chegar à compreensão de que se eu precisar de um carro e minha irmã tiver um carro sobrando, eu posso ir lá pegar, meu pai e minha mãe tiveram que ouvir várias vezes minhas irmãs brigando por causa da camisa que era de uma, a calça que era da outra.
No meu caso, nunca precisou brigar, né? Graças a Deus. Mas várias e várias vezes, eu e Priscila nos estapeamos, e meu pai falou, não, vocês vão ficar aí de castigo os dois, porque vocês precisam entender que vocês são irmãos, que vocês fazem parte, que vocês são da mesma família. Até isso ser construído, até isso fazer parte dos nossos dias, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, irmãos. Das nossas escolhas. Faça parte. Se dedique a isso. Sabe por quê? Porque essa expressão, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam-os aos pés dos apóstolos. Essa expressão, abundante graça sobre eles, é muito interessante, porque parece que a graça, somada a essa compreensão de fazer parte de um reino, os motivavam a agir pelo outro. E eu queria te fazer uma pergunta ímpar essa noite. Quanto o seu coração tem sido movido a fazer parte da sua família, do seu casamento? Quanto que o seu coração tem sido movido a você fazer parte dessa igreja, ou de alguma igreja, ou do reino de Deus? Quanto? Quanto que você, na sua caminhada, sem olhar para o lado, pensa, no que eu posso agregar aqui? E não no que eu posso tirar daqui. Você percebe que tem pessoas que só tiram e tiram. Pessoas que só buscam os seus próprios interesses. Pessoas que pensam, no farinha pouco, o meu pirão primeiro. Pois é, essas pessoas não estavam só no século 21. Paulo vai chamá-los de inimigos da cruz de Cristo, em Filipenses capítulo 3. Que o seu Deus é o ventre, e que eles só pensam nas coisas terrenas. Que a sua consciência estão cauterizadas. Que eles olham para compaixão, eles olham para a piedade e veem fonte de lucro nessa ação. E aí ele refuta isso em Filipenses 3, dizendo, a nossa pátria não está na terra, a nossa pátria está nos céus, de onde o nosso Senhor Jesus virá. Então, você quer fazer parte? Creia. Creia que você não é deste tempo. Você não é deste mundo. Você nasceu para algo muito maior do que eu e você. Você nasceu para algo muito maior do que uma conta bancária azul. Você nasceu para algo muito maior do que ser ouvido e ser visto como uma autoridade poderosa. Você nasceu para algo muito, muito, muito maior do que ganhar tapinha nas costas e aplausos. Ou para alguns, você nasceu para algo muito maior do que ganhar um monte de likes e curtidas no seu Instagram. Muito maior que isso. A falta desta compreensão tem esvaziado a igreja, não de pessoas. Porque as igrejas estão cada dia mais cheias. Mas tem esvaziado as pessoas, as igrejas, de um grupo chamado cristãos.
Miniaturas de Cristo. A palavra cristão significa miniaturas, como se fossem imagens, pequenas imagens de Jesus. Então as igrejas estão repletas de pessoas, dezenas e dezenas de pessoas nos assistem, mas o número de cristãos talvez estejam reduzidos. Miniaturas de Cristo. Por quê? Pelo texto que a gente leu aqui com o Cláudio, agora há pouco. Filipenses 2, versículo 5 em diante. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo da forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E humilhando a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou acima de tudo e todos, e colocou o seu nome acima de tudo e todos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus implantou a consciência de que nós, ao segui-lo, faríamos parte de um reino. De que nós, ao segui-lo, naturalmente abriríamos mão, negaríamos a nós mesmos e o seguiríamos nesse caminho, não de prosperidade, não de bênçãos, não de qualquer outra coisa fantasiosa que isso tem se criado no nosso tempo. Seguiríamos com uma cruz. Cruz representa o quê, gente? Cruz representa o quê? Morte. Cruz representa morte. Sempre representou. Desde quando o romano resolveu crucificar alguém. Criou um mecanismo de tortura e dor e humilhação. Morte. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua morte e me siga. Fazer parte de algo necessariamente te fará se negar. Sabe por que muitas vezes casamentos não conseguem ir para frente? Porque nenhum dos dois querem se negar. Sabe por que muitas vezes famílias vão naufragar? Porque não foi ensinado a família a abrir mão. Não foi ensinado a família a sangrar, para o outro não ter que sangrar. Não foi ensinado a família que farinha pouco o seu pirão primeiro. Não foi ensinada a igreja que nós vamos sofrer uns pelos outros, que nós vamos chorar uns com os outros, que nós vamos temos que deixar de fazer alguma coisa que queremos para que o outro possa ter o que comer em casa. Temos que fazer. Não podemos caminhar com a linha de raciocínio de que eu posso caminhar com meu irmão, mas eu não tenho que abrir nada, mão de nada por ele, porque não funciona desse jeito, nunca funcionará. Paulo disse à igreja de Corinto: olha, façam um recolhimento, pegue, cada um dê o que puder dar, o que quiser dar, mas vocês vão dar para o seguinte, não é para que a Judéia tenha abundância, não, é para que a Judéia não passe fome, para que vocês, tendo muito, não venha sobrar, e lá, tendo pouco, não venha faltar, para que haja um equilíbrio. Ou seja, fazer parte é buscar, é procurar um equilíbrio. Estava falando acho que no encontro, no curso de noivos. Acho que foi no curso de noivos, não lembro. De um pastor que jogava xadrez com a sua esposa. 20 anos jogando xadrez com a sua esposa.
Em 20 anos ele ganhou todas. Depois de 20 anos jogando xadrez com sua esposa, a esposa olha para ele, depois do almoço, ele fala assim, vamos jogar? Ela, não. Ele, por que não? Porque eu não quero mais. Mas por que não? Porque eu não quero, não vou mais jogar. Ele, mas como assim? A gente joga xadrez há 20 anos. Ela, pois bem, a gente joga xadrez há 20 anos e você ganhou os 20 anos. Eu não quero mais jogar esse jogo, não me interessa mais. Ele não entendeu. Perdeu a sua fiel companheira de xadrez. Simplesmente porque ele ganhou. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você não pode ganhar sempre. Biblicamente, você não pode ganhar sempre. Se você tem sempre razão nos seus argumentos, se você tem sempre certeza que você está sempre certo, que o outro sempre está errado e você sempre está certo, deixa eu te falar uma coisa, é melhor você entender isso antes dos 20 anos, porque o dia que a mulher falar que não vai mais jogar xadrez, e vou ser mais direto, tá? Jogar xadrez pode ser, não quero mais o casamento. O marido pode chegar e falar assim, eu não quero mais o casamento, porque você ganha sempre. Aí você vai ver como que é difícil trazer a ideia do fazer parte, depois que a chave vira. Então, quando nós falamos de ter coragem de fazer parte, precisamos entender, com urgência, que fazer parte é abrir mão. Que fazer parte é você perder. É você deixar de fazer uma viagem que você queria muito, porque tem alguém precisando. Desde que não seja a sogra, tudo bem. Mas que alguém precisa. E aí nós entendemos um princípio interessantíssimo. Se existe uma necessidade, existe naturalmente uma urgência. Uma urgência. Existe uma necessidade, nasce uma urgência. É o que eles estão falando aqui. Ninguém passava necessidade, por quê? Porque ao passar necessidade, alguém despertava nele um princípio de urgência. Então ele ia e socorria. Colocava aos pés dos apóstolos. Percebe o que é fazer parte? Que fazer parte é uma compreensão de reino. Fazer parte é ter certeza de que você vai ter que abrir mão. E por último, mas talvez o mais importante, além de você entender que para fazer parte você tem que ter uma identidade em relação ao reino, que para você fazer parte você vai ter que abrir mão, é você entender que ao fazer parte, você literalmente ganha muito mais do que perde. Esse homem que o texto fez questão de dizer, José, conhecido biblicamente por Barnabé, natural de Chipre. O texto diz que ele tinha uma propriedade e vendeu ela e colocou aos pés dos apóstolos. Barnabé não tinha ideia do que Deus faria através desse homem. Mas Deus já tinha desenvolvido no coração de Barnabé a coragem. Agora eu vou usar o texto do meu cunhado, o livro do meu cunhado. A coragem de ser para os outros. Então, o seu nome era José, mas ao identificar isso, os apóstolos falam, não, a gente quer dar um sobrenome para você. O seu nome vai ser Barnabé, porque você é um consolador, Barnabé. Esse homem, ao ouvir da conversão de um judeu chamado Saulo de Tarso, vai até ele e apresenta ele à igreja. Esse Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, depois vai ser conhecido mundialmente como o maior apóstolo da história da igreja de Deus, o maior missionário da história da igreja de Deus, o maior plantador de igreja, o maior teólogo da história, como o grande apóstolo Paulo. Quando nós fazemos parte,
nós naturalmente viveremos coisas extraordinárias. Quando você e eu entendermos que precisamos fazer parte disso, então faremos parte de algo extraordinário. Foram homens e mulheres que faziam parte do reino, que Deus usou, por exemplo, para varrer Samaria com o poder do Evangelho. Filipe, o evangelista. Foi homens como Estevão, um capítulo à frente, que morreu sendo apedrejado e morreu falando como o Senhor, não coloque sobre eles esse pecado. O primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer por causa de Jesus. Foram homens e mulheres como Priscila, como Áquila, que pegam um homem cheio de conteúdo, cheio de palavras, cheio de poder para falar, mas que ainda não conhecia o poder de Jesus. Pegam ele, Apolo, e falam assim: Apolo, você está indo para o caminho certo, mas tem um detalhezinho aqui que você precisa entender, que você faz parte do reino de Deus. Que existe um Jesus que morreu pelos seus pecados, não só pelo arrependimento, não só pela consciência, mas pelo perdão deles. E Apolo se torna um grande instrumento de Deus. Percebe? Homens e mulheres que se entendem parte de alguma coisa. Parte. Deus usa e Deus chama pessoas que fazem parte do reino. E você e eu precisamos fazer parte disso. Você e eu precisamos nos render a isso. Porque senão nós continuaremos a viver a mediocridade do Evangelho. Que é isso, pastor? Exatamente. Somos medianos. Sim ou não? Procuramos não falar mal de ninguém, procuramos não matar, procuramos não adulterar, procuramos não roubar. Vivemos tentando equilibrar os nossos pecados para não nos sentirmos mal demais, condenáveis demais. O Evangelho não te chamou para isso não, gente. O Evangelho te chamou para arregaçar as mangas e servir ao reino de Deus. E se você for muito cheio de Deus, morrer por esse Evangelho. Morrer por ele. É para isso que estamos aqui. E é por isso que precisa ter coragem para fazer parte. Porque se você não tiver coragem para fazer parte, você não vai ter coragem para viver para o reino, você não vai ter coragem de abrir mão de nada, você não vai ter coragem, não vai ter, de experimentar coisas extraordinárias por onde quer que você passe. Isso é uma característica de homens e mulheres de Deus, sabia? Aonde homens e mulheres de Deus chegam, ou tumulto acontece, tumulto para o bem, ou coisas extraordinárias. Mas se onde eu estou chegando acontece tumulto para o mal, ou seja, começa a fofoca, começa as pessoas a brigar um com o outro, começa as pessoas começa a ter divisões, tem uma coisa muito errada nesse processo. Muito errado, é o contrário. Onde homens e mulheres de Deus chegam, salvação chega, misericórdia chega, paz chega. Olha o que Jesus nos convida a dizer. Toda vez que você entrar na casa de alguém, você vai dizer: a paz seja convosco. Shalom, é o que o judeu falava. Shalom, a paz. Aí os apóstolos nas suas cartas dizem assim, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Então nós precisamos, literalmente, começar a ter coragem de fazer parte. Fazer parte. Fazer parte do reino, fazer parte da família, fazer parte da igreja, fazer parte da vida de um e do outro. Fazer parte. Quem você conheceu melhor aqui nessa igreja? Não conheceu ninguém ainda melhor? Você está intimado a fazer parte de um pequeno grupo.
Intimado. Sabe por quê? Porque as pessoas que eu mais conheço nessa igreja, eu mais conheço porque elas foram nos pequenos grupos. Porque no pequeno grupo eu pude sentar, conversar, e aí, me conta a sua vida. Fala o que você faz. Deixa eu orar por você. É no pequeno grupo que eu descubro se você faz coisa gostosa ou não. Porque normalmente as pessoas levam os seus dotes culinários a sério nos pequenos grupos. É nos pequenos grupos que eu sinto que a pessoa não está bem, que ela está vivendo um tempo ruim, um tempo difícil. Você precisa fazer parte. Parte de um pequeno grupo. Participe disso, se abra a isso. Se abra a isso. O Cláudio falou do PG, do Robson e da Letícia. Terças-feiras, que horas? 8 horas da noite. Castrioto? Quem não conhece o Robinho, eu ia falar para você ficar em pé, mas não vai ajudar muito. Quem não conhece o Robinho, é o que canta aqui na frente, ó, você vai entender. Fala com ele, vai lá, Robinho, eu queria ir na tua casa. Casa boa, rapaz, 3 quartos, precisa dormir, a Letícia nem faz uma cama para você lá. Faça parte. Faça parte. Desista, abandone essa vida do individualismo. Porque o individualismo, além de não te fazer parte de algo muito maior, ele te isola a tal ponto de você sequer desejar fazer parte de alguma coisa. Então, você vai, por exemplo, na Europa, você vai no Canadá, e os países estão morrendo. Por que os países estão morrendo, gente? Porque as pessoas não querem mais constituir famílias. Não faz sentido para eles casar, não faz sentido para eles ter filhos, não faz sentido. Eu vou ter filho para quê? Para que eu vou ter filho? Só vai me dar trabalho, dor de cabeça, meleca, cocô, fralda. Não quero isso para minha vida, não. E aí o índice de mortalidade está maior do que o de natalidade. Morre mais do que nasce. O que acontece com o país? Morre. E aí o país está desesperado, implorando para que as pessoas migrem para ele, porque eles precisam de pessoas para não morrer, para não acabar, para não deixar de ser uma nação. Percebe o perigo de você não querer fazer parte do individualismo? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer parte de algo muito maior do que você, do que a sua família núcleo, do que a sua família geral, do que a sua igreja, do que a sua denominação. Você foi chamado para fazer parte de algo muito maior do que o seu tempo, do que essa esfera, essa cosmovisão que você tem. Você foi chamado para fazer parte de algo enorme. Foi te dado a honra, te concedido essa honra de fazer parte do reino de Deus. Não desperdice isso. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Muito obrigado porque podemos, Pai, aprender, falar, expor a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque estamos vivendo uma fase onde fazer parte faz toda a diferença nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a recusar o individualismo na nossa caminhada. Nos ajude, Senhor, a recusar as nossas vontades, muitas vezes, nos recusar, ó Deus, a morrer, muitas vezes. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a voltar com os nossos corações, Pai, para a consciência de reino, para a consciência
da tua manifestação, para a consciência do teu poder, da tua ação, do teu agir, Senhor. Ó Deus de Israel, acalenta os nossos corações. Traz aos nossos corações, Deus, o desejo de andar a segunda milha, de nos esforçar, de nos dedicar, de buscar a isso, Deus. Buscar conhecer a Ti. Buscar entender a grandeza desse reino, que fazemos parte dele. E que isso, ó Deus, desague nas nossas igrejas, nos nossos pequenos grupos, nas nossas famílias. Desague, ó Deus, nos nossos corações. Nos ensina cada dia mais a fazer parte, a ser corajosos, para fazer parte da vida de um e de outro. Pai, fala com a gente, através dos louvores, através da bênção araônica. Ó Deus, fala com a gente, que a gente saia daqui transbordantes de Ti, Senhor. Que o Seu Filho seja glorificado, seja honrado, seja exaltado na nossa forma de lidar um com o outro, nossa forma de viver um com o outro, nossa forma de agir um pelo outro e não um contra o outro, Pai. Santo Deus, continua agindo nas nossas vidas. Continua de cabeça baixa, de olhos fechados. Foi te apresentado um convite para você fazer parte de algo muito maior do que você sequer consegue imaginar. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, você não consegue nem imaginar o que Deus te chamou para você fazer parte. E essa noite eu quero te dar a oportunidade para você, com um compromisso com Deus, seja você cristão ou não, seja você já de igreja ou não, para que você assuma esse compromisso de buscar esse Deus e fazer parte do reino desse Deus e reconhecer Jesus como o Senhor desse reino do qual você faz parte. Se você quer firmar esse compromisso, levante bem alto a sua mão. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém essa noite que precisa reafirmar esse compromisso? Levante bem alto sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Santo Deus, que o Teu Santo Filho seja glorificado. Que os compromissos aqui firmados sejam compromissos, Deus, de total entrega a Ti, de total relacionamento com o Senhor, de uma caminhada de negar a si mesmo, assumir diariamente a Sua cruz e seguir o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, fala com a gente. Toca cada um desses que levantou suas mãos. Dá força, dá ânimo, ó Deus, para que eles continuem, para que eles se sintam parte da ação desse Deus que morreu para que eu e eles possamos fazer parte. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que oramos e agradecemos, porque Teu é o reino, o poder e glória para todos sempre.